E em meio a toda essa escalada de tensão do conflito e ao apagão digital que deixa a população sem conexão de internet, pelo menos desde quinta-feira, a conta oficial do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, publicou uma charge retratando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, olha aí, você consegue ver no seu vídeo, como um sarcófago em ruínas, com a seguinte mensagem: este também será derrubado. Então, esse é o nível da tensão e do conflito internamente no Irã e também nos Estados Unidos, que vem subindo o tom. Sobre esse assunto, vamos conversar com o nosso analista de internacional, Renato Machado. Oi, Renato, boa tarde. Acho que ninguém melhor do que você para falar sobre o Irã. Você viveu 2 anos no país, relatou brevemente a sua experiência no país persa aqui na última sexta-feira, quando conversamos sobre esse assunto. Eu quero saber de você quais as chances de uma intervenção americana. Os dois lados, né, se mostram bastante agressivos, né? Será que eles podem sentar para negociar, como sinalizou o presidente Trump a bordo do seu avião presidencial ontem? Ele disse que o Irã tinha ligado, emissários do Irã haviam ligado para negociar com autoridades americanas. Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Central de Notícias. É um pouco difícil prever, porque são dois lados muito imprevisíveis e que trabalham muito com uma retórica forte contra os seus adversários. Como você falou, o número de mortos já escalou, já passa de 500, e uma coisa que chama atenção nesses protestos é que eles estão causando dor de cabeça para as forças de segurança. Os números também mostram muitas baixas das forças de segurança, mostram que é um protesto como o Irã só havia enfrentado em 2009. Então, existe sim a possibilidade de uma intervenção militar, mas isso está sendo trabalhado com muito cuidado pelo lado americano. Nesse fim de semana, o Wall Street Journal ele colocou que o presidente Donald Trump ele será brifado sobre as opções para o Irã nessa terça-feira. Mas levanta-se algumas opções. Um ataque cibernético para tentar atrapalhar as forças de segurança. Outro caminho seriam novas sanções, mas só lembrando que o Irã já é um dos países mais sancionados do mundo, com aquelas sanções secundárias, que são as mais graves, que pune não só o país em si, mas quem faz negócios com esse país. E o terceiro passo seria o ataque militar. Esse, por enquanto, não está sendo recomendado pelos assessores de Trump, segundo relatos que estão surgindo. Isso porque os Estados Unidos, nesse momento, ele não se encontra com forças suficientes na região, no Oriente Médio, seja por meio de porta-aviões, para garantir a segurança em caso de retaliação do Irã, tanto das bases americanas quanto de Israel. Lembrando, como você bem disse, que Ali Khamenei e outras pessoas do regime já sinalizaram que vão retaliar Israel. Na semana passada, até surgiram rumores de que os russos estavam retirando seus diplomatas, seus agentes de Israel, o que indicava que, como os russos são parceiros do Irã, que eles teriam alguma informação privilegiada de eventual retaliação. Mas isso acabou não sendo confirmado pelo lado russo, resta no rumor e parece mais uma peça de propaganda para aumentar mesmo o clima. Mas, de fato, o Irã está extremamente fragilizado, externamente, depois da guerra de 12 dias contra Israel, pelo ataque americano contra as suas instalações nucleares, e também porque perdeu seus aliados na região. O Hezbollah, por exemplo, que era uma força que ajudava o Irã, não militarmente, mas desestabilizando a região, mantendo o foco difuso do Ocidente, o Hezbollah está muito enfraquecido. E aí entram esses protestos que começaram com a economia e evoluíram para pedidos de mudança de regime. E cada vez mais violentos. Hoje o regime iraniano tentou dar uma demonstração de força, ele próprio realizando o seu protesto, mas o que nós vemos mesmo em cidades pequenas, que não tinha tradição de protesto, os protestos normalmente eram nas grandes cidades, estão aderindo a essa movimentação. Você vê que toda a configuração do Oriente Médio está passando por um momento de conflagração e de mudança. Você acha que, finalmente, esse regime pode cair, assim, carcomido por dentro? Acho que até a gente pode voltar um pouco no tempo, né, Renato? Isso não está nem no nosso roteiro, mas só para a gente refletir aqui juntos. Desde a Revolução Islâmica, em 1979, que você tinha uma monarquia no Irã, você tem
O Reza Pahlavi, que hoje está nos Estados Unidos, né, já passou por algumas cidades americanas, já morou em diferentes cidades americanas e é herdeiro da monarquia que governava o Irã antes desse regime teocrático assumir, que é um regime autoritário, não existe democracia no Irã, mas vem surgindo aí como uma figura, o Reza Pahlavi, como alguém que pudesse protagonizar ou liderar essa transição ou um novo governo no Irã, mesmo estando distante do país há tantos anos. Ele escreveu um artigo nos últimos dias no Washington Post. Como é que você vê essa mudança do governo? Tem alguém que possa eventualmente substituir esse regime teocrático? Porque também não é um cenário político fácil internamente, né, Renato? Exatamente. Um ponto de diferença, por exemplo, em relação à Venezuela, é que o Irã é um país muito maior, tem até 3 vezes mais a população da Venezuela. E a gente viu que o governo dos Estados Unidos preferiu trabalhar com o regime, no caso venezuelano, do que derrubá-lo. O Irã teria algo parecido. É um regime muito incrustado na sociedade, a sua guarda revolucionária, os seus militares, eles estão em alguns setores da economia também, sem contar do componente religioso, que une tudo isso, diferente da Venezuela, mais uma vez, não é um regime clientelista, trabalha com práticas clientelistas, mas não é a base do regime isso. A base do regime é uma religião, é um povo religioso, a gente vê insatisfação, mas o iraniano, ele é um povo religioso, principalmente fora das grandes cidades, onde se tem um pouco mais de aspecto liberal, por causa das universidades, por causa dos profissionais liberais. No interior do país, é um povo extremamente religioso. Então, é um regime muito presente, muito, não vou dizer instável, porque agora está vivendo o seu pior momento de instabilidade desde os protestos de 2009, né, da chamada Revolução Verde, quando houve acusações de fraude eleitoral. Só que é um regime com uma base mais forte. Só que ele está em crise. Vou pegar as palavras de um dos maiores teóricos, o professor Vani Nasser, que é iraniano e radicado nos Estados Unidos, professor da Johns Hopkins, que ele falou que não é possível dizer que agora o regime vai cair, mas a Revolução Islâmica está chegando ao seu fim. E é um pouco disso, só que resta saber o que virá depois. E isso, o lado americano precisa ter isso em conta, porque se ele dá uma resposta muito fraca, ele abandona os protestos, abandona os manifestantes que estão lá instigados pelos americanos, pelos valores americanos. Como eu falei da última vez, o Departamento de Estado tem uma conta em redes sociais em Farsi para transmitir recados. Mas se dá uma resposta muito forte, algo nível Venezuela, não se sabe o que vem depois. E não é um caos que seria circunscrito ao Irã. Poderia abordar toda a região, poderia prejudicar toda a religião. Então, é uma matemática complicada. É um regime muito estabelecido, que quando houver a sucessão, Ali Khamenei ele tem 86 anos, está perto de uma sucessão. Quando houver essa sucessão, será um outro momento de crise, isso se o regime sobreviver até lá, e aí vai ser uma dúvida, se vai seguir no aspecto religioso apoiado pelos militares, os militares vão se aventurar para tomar o poder e possivelmente instalar uma ditadura até mais cruel do que a atual. Então, são perguntas difíceis. Só respondendo sobre o Reza Pahlavi, o príncipe herdeiro da dinastia, algumas bandeiras surgiram nos protestos com o rosto dele. Teve um artigo no Washington Post que você mencionou. O que temos a impressão é que ele quer ser como se fosse uma Maria Corina Machado do Irã. Ele quer usar a pressão dos Estados Unidos para tentar voltar e participar do processo de transição democrática. Só que ele não pode esquecer que o regime do pai dele, não vou fazer equivalências, mas era extremamente cruel. Exato, tinha polícia secreta que perseguia os opositores. Então, enquanto a população vivia na pobreza, a família Pahlavi vivia numa bolha de luxo. Então, não é uma matemática fácil. Não, é o autoritarismo que redunda em mais autoritarismo. É parecido com o que a gente está assistindo, pelo menos nesse sentido, na Venezuela.